Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas. Atualmente sou o atual coordenador da recuperação. Este é nosso segundo vídeo falando sobre dimensionamentos de paraquedas. No vídeo anterior, discutimos detalhadamente sobre o paraquedas main. Né? Lá falamos sobre a sua geometria, como a gente dimensiona, os aspectos fundamentais de todo o processo de dimensionamento e a gente aplicou algumas ferramentas que serão abordadas aqui novamente. Então, é importante destacar que os conceitos e as lógicas de cálculos que apresentamos anteriormente se aplicam integralmente a esse. Porém, nesse segundo vídeo aqui, a gente vai ser mais específico. A gente vai adentrar em algumas subcamadas do cálculo para que você possa compreender como a gente faz o nosso dimensionamento, para chegar o mais próximo possível de valores reais. Então, aqui a gente vai abordar algumas coisinhas sobre produto vetorial, sobre derivadas parciais, a gente vai resolver algumas parcelas trigonométricas e a gente vai usar softwares para que possa nos ajudar, como por exemplo o SMF Studio. A gente não vai fazer o cálculo bruto na mão. A gente vai, lógico que a gente vai desmembrar passo a passo da conta, porém as contas brutas a gente vai usar softwares que nos ajudam a calcular. A gente também vai usar um pouco de GeoGebra para mostrar como seria essa curva, como é que ela é, e por fim a gente vai usar o SolidWorks para mostrar como aquela curva se aplica no nosso dimensionamento para que a gente possa tirar o molde do drone. Então, vamos lá? Bem, gente, estando aqui na tela inicial, né, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é o Drog, para que ele serve. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o Drog, mas agora vou aprofundar mais. Né? Então, o Drog, a gente acaba chamando ele de paraquedas auxiliar. Ele é responsável por estabilizar a queda do nosso foguete e controlar a taxa de descida, ou seja, controlar a velocidade do nosso foguete. Então, se a gente tiver um drone mal dimensionado, a gente acaba tendo um foguete desgovernado na fase descendente dele. E se a gente tem um foguete desgovernado, o segundo acionamento do nosso paraquedas acaba sendo mal feito. Então, o bom dimensionamento do drogue acaba sendo decisivo para o acionamento do main. Né? Então, quando a gente fala sobre dimensionamento, a gente acaba especificando as velocidades necessárias para um bom controle de queda. Né? A gente usa as velocidades que as regras nos dão, né? As regras de competições nacionais e mundiais. Né? A IREC nos dá um range ali de 20 a 40 metros por segundo. A LASK também adota o mesmo critério para a queda do drogue, e a gente acaba usando uma velocidade padrão de 20 a 25. Né? A gente diminui esse intervalo para que a gente consiga estabilizar ainda mais a nossa queda, para que o foguete caia com segurança. Né? Também, em nossos estudos, a gente usa um coeficiente de arrasto de 0,85. Né? Isso porque, com base em pesquisas e estudos que a gente tivemos
com lançamentos anteriores, com os dados que a gente coletou, a gente conseguiu chegar nesse coeficiente de arrasto, né? E também, ao longo do vídeo, especialmente para o final, eu vou fazer uma comparação entre o coeficiente de arrasto, né, dado pela área de superfície e pela área projetada. Ou seja, eu vou fazer uma comparação entre áreas para que podemos comparar os valores mais próximos da realidade, né? Por que isso? Porque em algumas bibliografias, como o NACA, ele nos dá a expressão de área projetada. Porém, com os estudos que a gente obteve ao longo da trajetória da supernova, a gente acabou adotando a área de superfície de um corpo, ou seja, a área de superfície do paraquedas. E a gente acabou chegando em valores muito próximos da realidade. Então, por isso que a gente vai fazer essa comparação de valores. Mas, como eu disse, qual que é a função do drogue? Para que o drogue serve? Por que existem dois acionamentos? Primeiro, as competições internacionais, ela adota, né, para foguetes com mais de 1,5 quilômetros, 1,5 quilômetros de altitude, adota duas implementações de paraquedas, né? Se você projeta um foguete de um carro, necessariamente ele só vai ter um paraquedas. Porém, quando a gente fala sobre foguete de 3 quilômetros de altitude, foguete de 5, de 10, enfim, necessariamente vai ter mais de uma, a gente chama de implantação, ou seja, mais de um acionamento. E aí que entra o primeiro acionamento, o drogue, né? A sua principal função é manter o foguete na posição correta logo após o apogeu. Então, ele evita a rotação excessiva e os flappings entre seções. Então, se você tiver uma descida segura, uma descida controlada, você acaba diminuindo a taxa de abertura do paraquedas principal. Se eu tenho um drone bem dimensionado, a velocidade com que a implantação do segundo possa diminuir. E até mesmo ele consegue chegar na sua velocidade terminal o mais rápido possível. Né? Também você tem a questão da proteção do paraquedas bem dimensionado. Né? Na prática, a gente vai usar uma velocidade de 20, de 20 metros por segundo. Né? Quando a gente chegar nos valores, eu vou colocar certinho, a gente vai expressar esses valores e vai achar o nosso raio para o nosso paraquedas, mas quando chegar lá, eu já vou já deixar indicado que a gente vai usar uma velocidade de 20 metros por segundo, né? Então, a, a, é muito importante também você comparar as formas do paraquedas. Como dito no vídeo anterior, né, na parte 1, que a gente falou sobre o homem, existem várias formas, vários jeitos, vários formatos de paraquedas. Né? Existem algumas comparações. Né? Existem os paraquedas hemisféricos, que a gente vai abordar aqui. Né? Hoje, a supernova ela projeta paraquedas do formato elíptico. Né? O drogue ele é um formato elíptico. Então, a gente vai especificar essa curva e a gente chegar no dimensionamento dela. Porém, não há só o elíptico, existem vários outros. O cônico, o circular, enfim, são formatos de paraquedas
que, que é adotado ao longo da trajetória.